Lindo, cara. Oi, Luiz Deck, um abraço aos amigos, todo mundo está em casa. Começar falando desse Flamengo, não tem como, você já falou um pouquinho, né, quando o Luiz passou para você. Realmente é algo que está acontecendo sempre, né, no Flamengo. É o filme repetido, nenhum técnico presta, ou quando chega mil maravilhas, mas aí depois começa a perder, nenhum técnico presta. Assim, se pegar meus comentários, dá para repetir, né? Dá para me dar uma folga. Você pega aqui e fala, não é bem assim, tal, tem que... O time também não é perfeito, tem que golear todo mundo. Eu acho que está, sim, jogando mal. Acho que dá para jogar melhor do que está jogando, mas algo que eu quero repetir, que eu estou brincando que dá para pegar. Os jogadores precisam ser cobrados também. Esse exagero na figura do treinador para o bem e para o mal é um dos problemas do nosso futebol. A gente acha que tem um cara, sei lá, está controlando por videogame, o cara faz tudo. Se o Paulo Nunes erra um cruzamento, a culpa é do treinador. Cara, o Paulo Nunes tem que acertar o cruzamento também, cara. Então, eu acho que, assim, tem que saber dividir um pouquinho a culpa, entre aspas, nessa questão do Flamengo. Eu acho que é um problema de todos os técnicos que vêm passando. E aqui não é uma defesa ao Tite. Eu acho que o Tite também tem seus problemas. O time realmente vem jogando mal. Mas, assim, não é tudo o Tite, como não era tudo o Sampaoli, como não era tudo, enfim, todos os técnicos que vêm passando pelo Flamengo. Fala, galera, vamos reagir aqui ao programa Seleção Sport TV, falando mais uma vez sobre esse baixo rendimento do time do Flamengo. Mas antes eu quero mostrar aqui a vocês uma postagem aqui no Instagram do Rubro Negro TV. Veja que coisa incrível. Então, né, nesse post a gente vê o Palmeiras de 2020 a 2024 com Abel Ferreira e o Flamengo a cada ano trocando de treinador. Foram 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 treinadores com o Tite depois do JJ. Quero deixar como crédito o Sport TV, o link está aqui abaixo na descrição do vídeo. E vamos reagir a esse programa Seleção Sport TV. Mas antes disso, não se esqueça de deixar seu like, se inscrever no canal, ativar o sininho das notificações para não perder nenhuma notícia do Mengão. E como dizem os apresentadores do programa, a culpa não é só do Tite. A culpa é também desses jogadores que estão acomodados. Porque a minha opinião é que a culpa não é só do Tite. E sim, a grande culpa, a maior culpa é dos jogadores e da diretoria. Vamos ao vídeo. Os jogadores precisam ser cobrados também. Esse exagero na figura do treinador para o bem e para o mal é um dos problemas do nosso futebol. A gente acha que tem um cara, sei lá, está controlando por videogame, o cara faz tudo. Se o Paulo Nunes erra um cruzamento, a culpa é do treinador. Cara, o Paulo Nunes tem que acertar o cruzamento também, cara. Então, eu acho que, assim, tem que saber dividir um pouquinho a culpa, entre aspas, nessa questão do Flamengo. Eu acho que é um problema de todos os técnicos que vêm passando. E aqui não é uma defesa ao Tite. Eu acho que o Tite também tem seus problemas. O time realmente vem jogando mal. Mas, assim, não é tudo o Tite, como não era tudo o Sampaoli, como não era tudo, enfim, todos os técnicos que vêm passando pelo Flamengo. Agora, a gente tem alguns casos bem clássicos, assim, cada vez mais frequentes, em que o jornalista toma posição e a torcida está numa outra vibe. São coisas muito distintas. A análise do comentarista, do jornalista, com o sentimento do torcedor. E sentimento do torcedor, cultura de arquibancada, é algo que eu gostaria de debater hoje aqui no programa, quando a gente for entrar no assunto Flamengo. Que é algo que eu respeito, hein? Cultura de arquibancada é algo pelo qual tenho respeito máximo. Tudo bom, Paulo Nunes? Boa tarde, meu amigo. Bem-vindo ao Seleção. Tudo tranquilo, André. Boa tarde. Conrado, mestre PC, boa tarde a todos. Eu estava lá no Maracanã ontem e eu respeito também muito a torcida, porque a torcida, ela vai, obviamente, para torcer, evidente, mas ela entende o jogo e entende o momento do jogo. E ela ontem, ela foi junto com o Flamengo até onde deu. Até onde realmente... Ela foi vaiar o Flamengo, vaiou no intervalo, óbvio, mas foi uma vaia curta, mas foi no segundo tempo até os 25, 30, quando ela viu que não tinha solução. Ela mesmo sentiu que não tinha solução. Eu estou com o Conrado, eu acho que essas cobranças, elas têm que serem divididas. Eu só acho que o Tite precisa também ajudar um pouco mais. Porque, na minha opinião, na minha modesta opinião, o Tite... Ele, na ideia de jogo dele, André, ele precisa muito dos jogadores estarem bem individualmente. Ele precisa do seu lado direito, seu extrema direita, ele precisa do seu extremo esquerdo e do seu meia, principalmente, o meia de ligação. E esses caras não estão bem. Quem estava bem
era o Cebolinha. O Cebolinha estava resolvendo vários jogos do Flamengo em momentos decisivos que o Flamengo precisou. O Cebolinha machucou. O Bruno Henrique já não vem bem há um tempo, jogar bem. Há um tempo, o Luiz Araújo entra e sai no time toda hora, então mostra que individualmente também não está bem. E na ideia do Tite, esse jogo mais posicional, um do lado esquerdo, outro do lado direito, ele precisa da jogada individual. E esses jogadores não estão conseguindo fazer isso. O Pedro ontem, ele fez o gol, na única jogada que o Flamengo conseguiu trabalhar a bola em velocidade e chegar no fundo para ter um cruzamento para o centroavante, o Pedro fez o gol, depois ele não pegou na bola. E piorou mais ainda quando o Gabigol entrou no lugar do De La Cruz, porque o De La Cruz era o único que ainda tinha essa possibilidade de levar a bola ao Pedro, aos jogadores de frente. Aí você bota 2 atacantes sem um meia, já não tinha um meia clássico. Aí você tira esse meia para botar outro atacante. Aí o Flamengo se perdeu e a gente vai falar muito sobre isso dentro do campo. A surpresa com a qual a crônica esportiva trata vaia no Maracanã não é de hoje. E isso levou Nelson Rodrigues a uma crônica na Manchete Esportiva da época a escrever que no Maracanã vai-se até minuto de silêncio e mulher nua. Então, assim, não é de hoje que a crônica esportiva debate esse tema. Vaias no Maracanã, quando ela, a imprensa esportiva, não vê grande motivo para crise, tumulto, mas a cultura de arquibancada se portou da forma como se porta. Tudo bom, PC? Boa tarde, bem-vindo ao Seleção. Boa tarde, André, Conrado, Paulo Nunes, quem nos acompanha. E você está falando de um falecido Maracanã, né? Esse Maracanã é bem diferente daquele, porque naquele havia geral, cadeira e arquibancada, né? Você ia subindo. Esse não. Esse é um estádio, inclusive, impessoal. Assim como até a própria fisionomia do torcedor do Flamengo, quando as câmeras mostram imagens, não é a mesma fisionomia que você via em outras épocas daquele falecido Maracanã. Agora, independentemente disso, eu entendo que talvez o jogo de ontem ele possa ser considerado o jogo que mais pode vir a contribuir para que o Tite e os jogadores, a nossa obsessão, muito bem observada aqui pelo Conrado e pelo Paulo, há algum tempo no futebol brasileiro, a gente acha que tudo é o técnico, tudo é o treinador. O jogador, ele passou, sob esse olhar, a ter uma posição 100% confortável. Muito. Confortabilíssima, porque não é com ele, é com o treinador. E aí, vendo o jogo ontem, acompanhando a transmissão com o Vilani, o Lédio e o Paulo, o Flamengo ficou a maior parte do tempo dentro do campo do Amazonas. Era o roteiro do jogo previsto e executado, era esperado mesmo. No entanto, eu ficava olhando a movimentação de alguns jogadores, eu vou destacar um, nada pessoalmente contra, mas talvez seja um jogador que precisa até repensar o seu modo de atuação quando uma equipe onde ele atua, no caso o Flamengo, que é sempre dominante nos jogos, e foi o Alan. Ele não conseguia se achar no jogo, ele olhava, estava um passe aqui, outro, e aí daqui a pouco ele está aqui, mas o que ele vai ser útil ali? Então eu entendo que esse é um jogo para ser revisto pelos jogadores e pela comissão técnica do Flamengo. E, ao mesmo tempo, ser tratado como aonde está a responsabilidade de cada um. A do Tite, me parece, é óbvio, ele é o líder, ele é o chefe, então a dele é mais expressiva. Tudo bem, mas a dos jogadores não pode ser ignorada. Falta a esse time, faltou no jogo de ontem, acentuadamente, um pouco mais de envolvimento e ambição em querer participar do jogo, em querer participar das jogadas. Aí você abre mão disso para ter uma equipe 100% burocrática, que toca para um lado, toca para o outro, toca para um lado, toca para o outro, e termina com um cruzamento, não o feito pelo Vinha, que o cruzamento feito pelo Vinha, ele tem 90% de chance de resultar em gol, mas é o outro cruzamento absolutamente previsível, que é a única coisa que vai fazer com que quem está na defesa da equipe adversária, terminado o jogo, peça uma aspirina. Entende? Porque é o tempo inteiro uma bola previsível para a defesa rebater, Então é assim, não vai mudar o comando técnico do Flamengo, não acho um exagero qualquer tipo de intenção nesse sentido. Agora, pelo que eu vi da entrevista do Tite, ele será o primeiro a rever determinadas observações, ações, porque há algo que
um técnico de futebol, ele sempre tem que pensar, eu estou conseguindo tirar o máximo dos meus jogadores? Se ele não está conseguindo tirar o máximo dos seus jogadores, é porque alguma coisa está se desenvolvendo de forma irregular. E a outra, os jogadores precisam estar mais envolvidos nisso. Ontem o Matheus Bach, que deu entrevista pré-jogo, né? Pré-jogo. Pré-jogo. E ele teve uma frase que me chamou muita atenção e eu discordo dela. Porque, aliás, não é que eu discordo dela, ela pode ser usada se fizer esse simples bem feito, André. Ele disse que o Flamengo está precisando fazer o simples para dar certo. Antes do jogo, ele citou até o Michael Jordan, que tem um livro a respeito disso. O Tite também citou na coletiva. O Tite citou na coletiva falando de simples, mas assim... Então... Só não deu para entender nada, então, assim. Foi com palavras nada simples. Ele podia simplificar para a gente entender. Eu não entendi nada que o Tite falou. Anteriormente, Conrado, eu falei assim, gente, eu falei antes do jogo, eu falei assim, gente, o Flamengo, o que ele não precisa nesse momento é ser simples. O Flamengo tem time, vai jogar contra o Amazonas com todo respeito. Qual é a menção ao Michael Jordan? Desculpa, você me falou que o Michael Jordan mexe com o meu... De novo, foi o que eu falei, eu não consegui entender. Ele falou que é do livro do Michael Jordan, voltar, ele usou várias palavras rebuscadas, eu não entendi nada que... Ele não foi simples explicando, não deu para entender, mas ele falou que é algo tirado do livro Tem um conceito que é vamos simplificar. Posso dar certo. Eu tenho aqui, eu vou ler para você. Eu vou ler para você aqui o que ele falou. Aí a questão do Flamengo hoje não é ser simples. Ele não está complicando. Ele não pode ser simples. Esse time tem condições de ser... O que ele não pode ser é simples, porque tem qualidade, tem jogadores diferentes, essas características. Que ele foi explicado sobre o passo atrás, né? O Tite tinha comentado sobre o passo atrás, aí antes do pré-jogo... Após o jogo contra o Botafogo, ele falou do passo atrás. Dá um passo atrás, aí isso foi perguntado pro Matheus Bach, filho dele antes, ele falou de fazer simples, aí na coletiva pós ele falou de novo. Vou ler aqui o que ele disse. Passo atrás é trabalhar fundamentos. Fiz uma analogia ao Jordan, e é do livro dele. Agora vem que eu não entendi nada, vocês entenderem. Quando a confiança não vem, a criatividade de reprogramação de movimentos vem. É ser simples e objetivo. Bom, eu não achei isso nada simples e objetivo. Criatividade... A declaração até deve criatividade de reprogramação de movimentos. Então, o que o Jordan fazia, não li o livro do Jordan, mas sou obcecado. Você viu o Last Dance. E sou obcecado pela carreira do maior jogador de basquete de todos os tempos. Ele repetia movimento. Exatamente. O Jordan era um cara que treinava muito fundamento. Então, assim, as coisas não estavam bem, ele chegava mais cedo para treinar e ficava lá. Arremesso. Então, só para exemplificar. Como Oscar, como todos os grandes, né, cara? Kobe Bryant. Eles fizeram assim 40 também, pontos, LeBron. eles saíam da quadra achando que podiam ter feito 60. Então, por que eu não fiz 60? Então, tinha isso, como eu cobri basquete muito com o Oscar chegava mais cedo e ficava depois para... O Jordan era um cavalo de treino, absurdamente. Eu sinceramente não vejo nenhuma... também não vejo relação. Nenhuma relação. Vamos deixar o Jordan quieto? Vamos falar do Flamengo? Ainda mais a reprogramação da criatividade dos movimentos. Essa frase aí eu vou buscar depois. Simples e objetivo. O Paulo está falando de uma coisa. O Flamengo tem capacidade de fazer um jogo mais sofisticado. Mais refino técnico. Exatamente, mais refinado. Está faltando refinamento nesses caras. Refinado. Agora, o Flamengo não está tropeçando... porque está tentando refinar o seu jogo. Não, ele não está. Ele não está sendo esse o problema. Até porque, quando você tem uma equipe que, em menos de uma semana, jogou 2 vezes no Maracanã, e a lembrança maior que você tem dessa equipe é que ela ficou cruzando bolas sobre a área, ela está tentando simplificar. É isso. Demais. É isso que eu estou te falando. E sobre repetição de movimentos, não é uma questão que o Flamengo está chegando na cara do gol toda hora, está ficando para fora, está perdendo gol. Não, precisa treinar lá, fundamento. Não é isso. Enfim... Mas sobre a forma de jogar, a gente também tem que tomar cuidado, que isso serve para todos os treinadores. Porque quando o Flamengo estava bem, quando o Tite chegou, a reta final foi legal. Chegou a brigar pelo título, pode não ter encantado, mas ele chegou ali, o Flamengo estava muito mal. Foi bem. Ele Começo do ano, muito bem. A gente pode falar se a gente se iludiu com o Campeonato Carioca, né? Enfim. Mas o time estava bem. Era essa forma de jogar. Não dá para, quando o cara pede, falar que tudo que o Tite pensa de futebol... não serve. Sim. E o Flamengo não pode jogar assim. E eu sou uma pessoa que eu não sou o maior fã do Tite. Eu não acho que o Tite seja o melhor técnico brasileiro, igual muita gente acha, mas eu respeito muito o Tite, eu acho que ele é muito bom. E eu sei que ele já fez funcionar dessa forma várias vezes. O que eu estou falando que é injusto, que quando perde, falar que não serve dessa forma. Isso valia para o Sampaoli, isso vale agora para o Tite, isso vale, sei lá, para o Diniz agora no Fluminense. Porque aí quando o cara perde, tá vendo? Esse passinho atrás do Diniz, esse ataque posicional do Tite... mas quando jogou bem não foi assim? A gente pode debater o que está
não está funcionando, dá para trocar algumas coisas. As peças, por exemplo, eu sempre falei aqui no programa, né, Isaac, do Cebolinha lá atrás, antes do Tite chegar, por que ele não ia bem? Eu sempre falei, cara, nunca um treinador jogou com ponta fixo na ponta esquerda, um 4-3-3 mesmo, aqueles pontos que é o jeito que funciona melhor para ele. O Bruno Henrique agora pode não estar tão bem, porque já é o contrário. Ele gosta de mais mobilidade. Ele gosta de mais ser um segundo atacante, uma dupla de ataque mesmo que vindo da esquerda. Então a gente pode pensar isso. Agora o Cebolinha está fora. E aí, enfim. Mas não dá para falar que o jeito que o Tite joga, o ataque posicional não serve para o Flamengo. Você não acha que acabou de servir? Conrado, a questão básica não é dizer que não serve. A questão básica é que quando a prática te mostra que você precisa corrigir algumas coisas sem você alterar a sua essência, você deve fazê-lo. Esse exemplo citado por você se encaixa muito bem. O Cebolinha tem um jeito de atuar, jeito esse que se adequa ao pensamento do Tite. Eu gosto disso, um cara aqui que vai... O Bruno Henrique, você vai limitá-lo se você quiser que ele replique o Cebolinha. Exatamente. E aí entra a sua capacidade de entender que quando eu tenho o fulano, eu posso fazer exatamente aquilo que eu penso para o futebol. Quando eu tenho o Beltrano, eu tenho que ser um pouco mais flexível no que eu penso para que isso possa render para a equipe. Não adianta você querer que o Bruno Henrique seja uma versão do Cebolinha. Claro. E vice-versa. Claro. Então, quando eu tenho o Cebolinha e eu tenho o Luiz Araújo aqui, tá lindo, maravilha, vai funcionar. Eu não tenho o Everton Cebolinha. E, coincidentemente, há um desaquecimento do desempenho do Flamengo a partir da saída do Everton Cebolinha. Não é? E aí, por que você tem essa queda? Porque há uma limitação de movimentação para o próprio Bruno Henrique. Ele funciona, entra em campo, dá o máximo que ele pode dar, tenta. Mas você, como ele tem, na minha visão, um repertório mais amplo do que o do Cebolinha, você pode chegar e explorar. Quando eu digo explorar aquilo que o jogador pode te dar tudo no máximo, não é contrariar o que você pensa, mas é olhar e falar assim, pô, não está funcionando assim. Essa é a questão. Não é o pensamento dele, o pensamento dele o transformou no técnico que ele é, com o currículo que ele tem. É que nem você querer agora que o Luiz Felipe Scolari seja um técnico. Olha, que o Luiz Felipe... Não, ele vai ser esse técnico que ele foi a vida inteira. Porque assim que ele foi campeão do mundo, dirigiu a seleção de Portugal, dirigiu o Chelsea, foi campeão com o Paulo Nunes. Agora, tem que ter a sabedoria misturada com humildade, e isso são dois sentimentos que para o ser humano, não é para o Tite. Qualquer ser humano misturar sabedoria com humildade é difícil para burro.